texto bem conhecido dos irmãos da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu preciso lhe dizer algumas verdades que o Senhor trouxe ao meu coração quando estudava essa mensagem. Ezequiel, um sacerdote, um homem que nasceu numa tribo sacerdotal. Seu pai era sacerdote. Só que o Senhor olhou para ele e achou por bem tirá-lo do ofício sacerdotal e dizer: Ezequiel, tu vais ser um profeta. Ezequiel estava na deportação do rei da Babilônia, quando Nabucodonosor investiu contra Judá. Ele levou Ezequiel cativo. A primeira, ele leva Daniel, porque Daniel era um dos príncipes ou filhos de príncipes de Israel. Daniel ou Nabucodonosor levou 10.000 cativos na primeira leva. A segunda leva, ele leva Ezequiel. E por final, Nabucodonosor decide deixar em Judá ou em Jerusalém o profeta Jeremias. Era um contemporâneo do outro, profetizando em cidades, em locais diferentes. Enquanto Daniel profetizava no palácio para Nabucodonosor, para lembrar que Nabucodonosor foi uma ferramenta escolhida por Deus. Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele foi um servo levantado por Deus para trazer justiça ao povo de Judá, porque estava se contaminando, estava se perdendo, se apartando da verdadeira adoração. E Deus, ele tem as suas ferramentas para trazer justiça. E quando eu digo justiça, não estou dizendo morte, porque o Senhor nos tirou da morte e nos trouxe para a vida eterna. Mas toda vez que Deus usa alguém para trazer justiça, é Deus dizendo assim: eu preciso despertar o meu povo e lembrar o meu povo que as armas que eles estão lutando não são as armas carnais, mas como diz o apóstolo Paulo, a arma da nossa milícia é a arma espiritual. Mas deixa eu dizer uma coisa para você entender. O nosso cooperador, irmão Vitor, foi bem feliz ao dizer que nós temos que entender contra quem nós estamos lutando. Perceba que o reino de Satanás é um reino organizado. Perceba que Satanás, ele é um ser organizado. Ele sabe como que é a estrutura do céu. O céu é organizado, o céu não tem bagunça. É por isso que o Senhor, ele vai trazer para nós ordem e decência no nosso culto. Nosso culto tem que ter ordem e decência, não tem que ter bagunça. E Satanás, ele é um ser organizado. Você vai entender que Satanás, ele não vai lutar primeiramente de tete a tete com crente nenhum. Antes, ele vai enviar os seus demônios, ele vai enviar as suas setas. Para quê? Para que o crente deixe de orar, para que o crente deixe de buscar a presença do Senhor. Mas enquanto Satanás é organizado, o nosso Deus é mais organizado ainda. Perceba que Nabucodonosor levou o povo de Judá cativo para a Babilônia. Mas enquanto Nabucodonosor estava dizendo: o povo é meu, eu faço o que eu quero, Deus levantou e colocou Daniel dentro do palácio. Deus levantou Ezequiel fora da Babilônia, a saber, no rio Quebar. E Deus deixou Jeremias no mesmo lugar aonde ele profetizava. Deus estava dando uma mensagem para Nabucodonosor, dizendo: se o reino de Satanás é organizado, o mais organizado sou eu. Eu tenho um para profetizar no palácio acerca da minha volta, e que eu vou levar o meu povo volta e meia para Jerusalém. Eu tenho um que está fora dos palácios também para profetizar e dizer: ouvi a voz do Senhor, ó povo meu. E eu tenho um em Jerusalém para dizer: Deus ainda é Deus de Israel. Enquanto Satanás está dizendo: eu estou armando ferramentas para parar a igreja, Deus está dizendo: eu estou despertando a minha igreja para voltar à oração. Aleluia, oh glória a Deus. Porque o nosso Deus é organizado, irmão Eric. O nosso Deus, ele trabalha com a organização. Ezequiel estava no rio Quebar, no capítulo de número 2, ele estava prostrado, não na oração, ele estava prostrado devido à situação. E o crente, ele prostra devido a alguma situação que ele está passando. E Deus não fala com o crente que se prostra por causa da circunstância. Deus fala com o crente que se prostra por causa da oração. Ezequiel estava prostrado porque ele estava cativo, pensando, dizendo: Senhor, por que o Senhor fez isso conosco? Por que o Senhor abandonou Judá, a terra que o Senhor prometeu? O Senhor disse a Davi que colocaria um trono dentro de Jerusalém e não se apartaria de Jerusalém.
por que, Senhor, que o Senhor fez isso? Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, tu está prostrado pelo motivo errado. Ezequiel, levanta. Por quê? Porque você está olhando para a circunstância, mas enquanto você está olhando para a circunstância, eu revelo os segredos do céu para quem está em oração. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Ezequiel é voltado a prostrar-se em oração, para saber e buscar a presença do Senhor. O único profeta que em oração conseguiu enxergar o Espírito do Senhor, antes mesmo de os outros profetas ou aqueles outros falarem do Espírito, Ezequiel viu o Espírito do Senhor, dizendo para Jerusalém o seguinte: que enquanto a Jerusalém está subjugada por Nabucodonosor, ainda tem esperança para uma árvore cortada. E Jerusalém era uma árvore que estava cativa, mas o Senhor estava lembrando da árvore, e ao seu tempo voltaria a florescer. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo 126, o povo está clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, nós estamos lembrando da esperança e da promessa que o Senhor nos fez. Quando nós voltarmos para Jerusalém, quando nós passarmos pelas portas, o nosso coração se alegrará. 70 anos depois, a promessa do Senhor se cumpre, e vem o povo lembrando da promessa de Deus, dizendo: agora vocês são povo meu, agora vocês são ovelhas do meu rebanho, agora vocês são um exército que eu estou levantando para confundir todas as nações. A igreja ainda é exército de Deus na terra. Oh glória! A igreja ainda é exército do Senhor na terra. Mas no capítulo 37, depois de Ezequiel ver tantas coisas, ele viu no capítulo 8 o pecado do templo, o povo escondendo o pecado, achando que Deus tinha esquecido do Deus que tinha apartado os seus olhos, e o povo estava fazendo os seus pecados, não era fora da igreja, era dentro do templo, e tentando esconder o pecado do povo de Deus. E Deus levantou Ezequiel para dizer: não, Deus não apartou os olhos da terra, Deus não apartou os olhos do seu povo. Mas no capítulo de número 37, o povo estava vivo, o povo estava de pé. Enquanto o povo estava de pé, eles estavam com a esperança desfalecida. E eu não entendo o porquê que muitos crentes estão desfalecendo a sua esperança, sendo que o apóstolo Paulo, ele diz que a perseverança produz em nós esperança. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o povo no capítulo 37 estava dizendo: acabou-se a nossa esperança, secou-se os nossos ossos, não tem como Deus fazer mais nada, não tem como Deus operar mais nada. Então Deus pega Ezequiel, quando ele acorda pela manhã, pega Ezequiel e leva Ezequiel até um vale. De começo, na visão, Ezequiel estava por cima dos ossos, ele estava olhando aquele cemitério de todo mundo, aquele tanto de osso. Mas Deus falou: Ezequiel, é fácil você olhar de cima, é fácil você olhar fora do contexto, eu vou colocar você dentro do contexto, Ezequiel. Então Deus pega Ezequiel e coloca Ezequiel no meio dos ossos. Quando ele começa a estar no meio dos ossos, ele se assusta com a condição dos ossos, porque não era seco, era sequíssimos. E quando fala sequíssimos, é porque não tinha mais esperança. Deus faz uma pergunta: Ezequiel, podes reviver esses ossos? Ezequiel fala: Senhor, pela minha fé não pode reviver, mas pela tua palavra tu sabes. Então Deus diz: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Ezequiel olha para o vale e fala assim: eu vou liberar a palavra. E Ezequiel começa a dizer: eu ouvi a palavra do Senhor. Aqui eu entendo a primeira coisa: a igreja está buscando avivamento, a igreja está buscando um despertar de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, por bondade, não me entenda mal, não existe avivamento sem antes passar por intermédio da palavra. Nós podemos orar quantas horas nós quisermos orar, mas se não tiver obediência à palavra do Senhor, não tem despertamento e nem tampouco avivamento. Ezequiel estava dizendo: olha, ossos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Não existe avivamento sem antes ouvir a palavra.
Nós podemos rasgar o nosso coração em oração, mas sem palavra não. Porque tudo que está e tudo que foi feito foi por intermédio da palavra. E não sou eu que estou dizendo é a palavra. João escreveu no seu evangelho que ele é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Paulo escreve a carta aos Romanos dizendo que tudo é por ele, por intermédio dele, e tudo que foi feito para a glória dele. Fora da palavra não existe avivamento na igreja, mas quando a igreja desperta pela palavra, aí se cumpre aquilo que está em Efésios capítulo de número 5, verso 14. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Era o Paulo dizendo assim: olha, vós estáis debaixo de escuridão, mas a palavra ainda é lâmpada para os nossos pés, a palavra ainda é lâmpada para a nossa alma. Avivamento só vem por intermédio da palavra de Jesus Cristo. Aleluia. Oh glória. A primeira lição que eu aprendo com Ezequiel é essa: ouvi, ossos secos, a palavra do Senhor. Marcos capítulo de número 16, se não me falha a memória, verso 15, está escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho. É a palavra. Fora da palavra não existe aquilo que nós estamos buscando. Fora da palavra não existe o contexto de avivamento. Porque o avivamento começou debaixo de uma palavra. E qual foi a palavra, irmãos? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para que antes sejais a minha testemunha na Judeia, Samaria, ai Jesus da glória, e depois aos confins da terra. Oh glória a Deus. Ouvi a palavra ao vale de ossos secos. Ouvi a palavra, irmãos. Assim como nós estamos em busca da oração, nós temos que voltar à leitura da palavra. Nós temos que voltar ao estudo da palavra. Nós temos que voltar a entender o que era o culto da palavra. Aleluia. Entendermos que a palavra que desperta o nosso espírito. Oh glória a Deus. Ezequiel profetiza sobre o vale. Ezequiel profetizou. Depois que Ezequiel profetizou, a primeira coisa acontece: os ossos começam a se juntar. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: a primeira coisa que Deus desperta antes de um avivamento na vida da igreja, evangelista José Rocha, significa que Deus desperta uma unidade. Deus desperta uma unidade. Todo espírito ou todo avivamento começou com uma unidade. Atos capítulo 2, eles estavam reunidos, unânimes em oração. Atos capítulo 5, depois que eles foram açoitados, eles voltaram para a casa de Maria e eles se reuniram em oração. E enquanto eles se juntavam em oração, em uma só unidade, o nosso pastor leu aqui, eles eram um só no partir do pão, eles eram um só na leitura da palavra, eles eram um só na oração. Ezequiel profetizou, os ossos se juntaram. Unidade da igreja, espírito de união no meio da igreja, espírito de unidade. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, nós somos um só. Nós somos um só diante de Jesus Cristo. Tem patentes, tem o nosso pastor presente, é o responsável por nós, mas diante de um culto nós somos um só. Nós não temos culto separado. Nós viemos para a casa do Senhor para juntos nós oferecermos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. É um culto, é unidade. A primeira coisa que Ele faz conosco é unidade antes de qualquer avivamento. Traz o espírito da união em nosso meio. Louvado seja o nome de Jesus. Logo depois que os ossos se juntam, Deus começa a colocar a outras coisas. Primeiro vem o nervo. O nervo, o evangelista Samuel, é sensibilidade. É sensibilidade. É sensibilidade. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu levei uma lapada tão grande de Jesus. Isso eu estou falando, eu não tenho vergonha de falar. Eu falei: Senhor, eu preciso ser sensível ao Teu Espírito.
O Espírito do Senhor falou assim para mim: você quer ser sensível ao meu Espírito? Mas você precisa primeiro ser sensível à dor do seu irmão. Porque por muitas das vezes o seu irmão está do seu lado, sofrendo, quase morrendo, porque não está dando conta mais, você não consegue enxergar a dor do seu irmão. Deus trouxe o espírito de unidade, depois Deus trouxe a sensibilidade no meio do povo de Deus. Depois que o povo se tornou sensível, Deus colocou a carne, dizendo assim: eu estou colocando estabilidade no meio de vocês. Vocês são ossos unidos, vocês têm nervos, sensibilidades, agora vocês têm carne. E depois da carne vem o que é a pele. E o que é a pele, irmão Gerson? Revestimento, como o pastor disse, o cooperador irmão Vitor disse, revestimento. A pele nos reveste para batalharmos. O exército se colocou de pé. Depois que o exército se colocou de pé, Deus disse a Ezequiel notou, Sandiego, que tinha uma coisa que estava faltando. E essa coisa não pode faltar nos nossos cultos, irmãos. Não pode de jeito nenhum, essa pessoa não pode faltar. É o Espírito Santo de Deus. Se nós sairmos da nossa casa apenas para vir passear na igreja, nós perdemos o nosso tempo. Mas se nós entrarmos pelas portas e dizermos ao Senhor: Senhor, eu não abro mão do teu Espírito Santo, como foi dito aqui. Ai, Jesus, o nosso culto muda. Nós saímos daqui cheios da graça para poder batalhar e ganharmos almas para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. O Espírito do Senhor não pode faltar. Escute, eu já encerro a minha participação. O Espírito do Senhor é tão importante para trazer vida para um exército. Jesus, presbítero Jesus, que o apóstolo, ou que o profeta Daniel, há quase 700 anos antes de Jesus pisar na terra, no capítulo 7 do seu livro, ele vê um trono que foi posto por anjos. Esse trono posto por anjos é um trono que Ezequiel viu, que o Daniel viu e estava vazio. No que estava vazio, Daniel viu alguns espíritos do lado do trono. Mais ou menos 500 anos depois, ou melhor dizendo, quase 800 anos depois, o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos. E ele recebeu visões do céu, irmã Gláucia. Quando ele recebeu visão do céu, no capítulo de número 4 do seu livro, a saber, Apocalipse, ele vê o mesmo trono. Daniel está tendo uma visão do trono que estava vazio. João também viu o mesmo trono que estava vazio, mas João também viu os Espíritos de Deus. A Bíblia diz que é 4, ou melhor dizendo, 7 Espíritos de Deus que estavam do lado do trono. Uma visão comparada à outra. Quando Daniel ele olha do céu e ele vê um ser se assentando no trono, João não viu, mas no capítulo 5 de Apocalipse, João começa a ver o cordeiro que venceu. No capítulo 5 ele escreve que os 7 espíritos não estão mais do lado do trono. É porque se você for estudar, você vai entender que quando o Senhor Jesus ele se assenta no trono, o Espírito de Deus desce. Porque uma coisa é um culto com Jesus, a mesma coisa é o culto com o Espírito Santo. No culto com Jesus tem milagre, tem transformação de água em vinho. A filha de Jairo ressuscita. Ai, Jesus, o filho da viúva de Naim ressuscita. O próprio Lázaro ressuscita pelo Espírito no terceiro dia. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscita. E a igreja, pelo Espírito, quando a trombeta tocar, a igreja subirá aos céus para encontrar com Jesus. Se coloque de pé comigo por bondade. Ezequiel profetiza: ouvi a palavra do Senhor, ó ossos secos. Todo avivamento fora da palavra não é avivamento, é apenas barulho, é apenas movimento. Agora, quando está dentro da palavra, é avivamento.
E nós estamos buscando, nós somos assembleianos, e aqui é nos ensinado a palavra. E quando o Senhor achar por bem nos envolver nesse avivamento, vai ser um avivamento baseado dentro da sua palavra. Essa igreja nasceu debaixo da palavra. Essa igreja é movida pela palavra, sustentada pela palavra. É a igreja que é a palavra que cura, é a palavra que liberta, não é movimento do homem, é a palavra de Deus que é pregada nesse altar. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra, a unidade, a sensibilidade, a estabilidade e o revestimento. Aí se levanta um exército, evangelista Samuel. E quando o exército se coloca de pé, nessas 5 circunstâncias, ou nessas 5 qualidades, aí deixa eu dizer uma coisa para você. Aí Satanás tem que bater em retirada, porque a igreja permanece avançando. A igreja permanece avançando. Antes de eu orar, deixa eu dizer aos irmãos, o Senhor Jesus, ele deixa um versículo para nós. Quando Pedro é usado pelo Espírito, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha e fala assim: realmente tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perceba que porta é algo que não proíbe, ou que não é algo que nos defende. Toda vez que você está com medo de alguma coisa, você entra, fecha a porta, e ali você está guardado. Então o Senhor está dizendo assim: as portas do inferno não prevalecerão. Era o Senhor dizendo assim: enquanto a minha igreja estiver firmada na pedra que sou eu, e na palavra que também sou eu, a minha igreja sai para a rua, a minha igreja prega, a minha igreja faz culto evangelístico. E ainda que Satanás queira, dizendo assim: essa alma pertence ao inferno, o Senhor está dizendo negativo, essa alma pertence a Jesus Cristo de Nazaré, porque a igreja está avançando, a porta do inferno não prevalecerá. E eu quero ser boca de Deus nessa igreja para dizer que o avivamento do Senhor está chegando na cidade de Caçu. E quando chegar, a igreja, a Assembleia de Deus vai sair para fora desse templo e vai dizer: sai da frente, Satanás, porque essa é a igreja de Jesus Cristo nessa cidade. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós sabemos que tudo que nós vivemos é intermédio da tua palavra.